Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos junto, não sei que hora você está vendo esse vídeo, certo? Mas a gente está dando um início a um processo novo que é resolver as questões da UERJ, beleza? E aí vamos começar com os primeiros exames de qualificação, ou sejam, as provas objetivas, beleza? Se você quiser, dá um help aí, dá uma ajudada. Se você curtiu, se você acha que está ajudando, se inscreve aí, divulga e aí vamos discutir história. Então, olha só. Vamos começar pela questão 49, beleza? Vamos a ela. O que ela diz pra gente? A derrota de Napoleão Bonaparte, em 1814 e 1815, foi registrada de diversas formas nas cidades europeias. Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia, um dos símbolos do Império Russo. Dois impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais na Europa da época foram... Olha só, galera, vamos lá. Para a gente entender a questão, a gente tem que lembrar um pouquinho do que é o tal do Império Napoleônico. E aí, vamos lembrar que o Império Napoleônico ele é uma das fases da chamada Era Napoleônica, que vai ali entre 1799, quando você tem o golpe do 18 Brumário, e o fim de um período chamado como Diretório, que Napoleão Bonaparte assume o governo francês como cônsul da França. Ele não é um cônsul unificado sozinho ainda, ele vai começar dividindo o consulado com dois outros cônsules, e o Império Napoleônico, entre 1804 e 1815, que é a fase na qual Napoleão Bonaparte, a partir de um plebiscito, é escolhido como imperador da França. E aí, para essa questão, tá? Para este momento, o que interessa para a gente é esse Império Napoleônico. E aí, por quê? Porque neste Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte tem como objetivo transformar a França na maior potência europeia. Só que a maior potência europeia é a Inglaterra. E aí Napoleão Bonaparte, como bom general que é, ele entra numa de invadir a Inglaterra. Só que vamos lá, a Inglaterra é uma ilha. Então, para invadir a Inglaterra, Napoleão Bonaparte coloca em ação a marinha francesa, que na boa não vai ter como bater de frente com a principal marinha militar do mundo, que é a inglesa. Sendo assim, Napoleão Bonaparte acaba sendo derrotado na Batalha Naval de Trafalgar. Porém, esta derrota de Napoleão ela é fundamental. Por quê? A reação napoleônica é, em 1806, decretar o chamado bloqueio continental. É muito simples. O que Napoleão vai determinar? Olha só, qualquer país da Europa que fizer comércio com a Inglaterra, eu vou invadir. Simples assim. O que não é simples é como isso cai num paizinho ali da Península Ibérica, conhecido como Portugal. Governado por um príncipe regente, conhecido como Dom João VI, uma vez que a rainha portuguesa, Dona Maria I, sua mãe, era chamada de a Louca, fica numa situação complicada. Por quê? Portugal tem uma relação extremamente complexa, complicada de dependência econômica da Inglaterra. Logo, quando você tem o bloqueio continental, parte dos conselheiros de Dom João VI diz o seguinte, olha só, não podemos acatar o bloqueio continental. Parte dos seus conselheiros dizem, temos que acatar o bloqueio continental, senão seremos invadidos. Como é que isso se resolve? Quando a Inglaterra interfere, de alguma forma, e diz para Dom João VI escolher a colônia que ele quer ir, que é a Inglaterra escolta. E aí Dom João VI escolhe a sua principal colônia, nós, Brasil. Dando origem, então, a um período fundamental na nossa história, conhecido como período joanino, e que vai levar à independência do Brasil, mas é um papo para um vídeo um pouco mais longo do que esse sobre essa teoria. Bem, nesse caminho, beleza, de Napoleão Bonaparte, então, partir para invadir Portugal, Napoleão Bonaparte também está invadindo a Espanha. E isso também é interessante. Porque quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha e coloca um parente para governar a Espanha, na América Espanhola, eu formo as chamadas juntas governativas. Eu vou unir em governo duas grandes classes da América Espanhola. Chapetones, a sua elite política, e crioulos, a sua elite econômica. E isso vai gerar um processo lá na frente de independência da América Espanhola, mas que também é um papo por um outro vídeo, certo? Bem, então vamos lá, vamos entender o seguinte. No Império Napoleônico, Napoleão Bonaparte está invadindo territórios, certo? Guarda essa informação. Bem, em 1812, a Rússia czarista, o Império Russo, simplesmente rompe o bloqueio continental.
E aí, simples. Se você romper o bloqueio continental, qual é a relação de Napoleão Bonaparte? Vou invadir a Rússia. Grave erro. Por quê? O Império Russo coloca em pauta, coloca neste momento em movimento o seu grande general, o chamado General Inverno. Sim, não é uma pessoa, é o Inverno Russo, certo? E isso dá origem a uma tática militar fundamental para a gente, conhecida como tática da terra arrasada. Tão fundamental que a tática utilizada pela Rússia, que neste momento derrota Napoleão Bonaparte, e que é a mesma tática que vai ser utilizada pela União Soviética e vai derrotar Hitler, certo? Lá na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Napoleão então é derrotado, ele acaba sendo exilado numa ilha chamada de Ilha de Elba, beleza? E depois retorna à França por 100 dias. Em 1814, eu tenho a chamada Batalha de Waterloo. Napoleão Bonaparte é finalmente derrotado e exilado na ilha de Santa Helena, onde morre anos depois. Nessa fase, certo? As nações absolutistas europeias e a Inglaterra, que não é absolutista, se reúnem no chamado Congresso de Viena, 1815, fundamental também para entender o processo de independência do Brasil e da América Espanhola. Pois bem, este Congresso de Viena, ele define basicamente os chamados princípios de legitimidade e equilíbrio de forças. Qual é a ideia, então? Vamos retomar tudo ao que era antes da Revolução Francesa, certo? Ou seja, vai tudo voltar a ser como era. As fronteiras vão voltar a ser como era. Os governos voltarão a ser como era. E vamos criar a Santa Aliança, uma grande organização militar formada a princípio por França, Rússia e Império Austro-Húngaro para evitar novas revoluções francesas. Beleza? Dito isso, vamos à questão. A derrota de Napoleão Bonaparte, em 1814 e 1815, foi registrada de diversas formas nas cidades europeias. Na imagem, o imperador francês tenta devorar o globo terrestre, sendo atacado por uma águia, um dos símbolos do Império Russo. Dois impactos que as guerras napoleônicas exercem sobre as relações internacionais na época foram: crise agrária? Não. Consolidação do Estado republicano? Muito menos. Concorrência industrial? Não. Certo? Retomada dos domínios coloniais? Vou tentar. Integração comercial? Não. Declínio da monarquia absolutista? Vai rolar. Então, qual a única opção possível? A letra D. Expansionismo territorial, certo? E reorganização das fronteiras políticas, certo? Essas são as ideias da era napoleônica, do Império Napoleônico e sua consequência. Show, galera? Espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro, espero que a gente possa continuar fazendo mais questões e lembrem-se, se quiserem, inscrevam-se. Estamos prontos aí para discutir história. Valeu, galera! Um beijo e até a próxima.